Bom, pessoal, vamos lá. Já passamos aqui um tempinho e aí eu queria convidá-los a partir de agora a entrar nessa nave chamada DEP, Direito Eleitoral Parlamentar. Peço a todos que peguem caneta e papel, porque em dados momentos será necessário alguns apontamentos. Eu vou listar aqui rapidinho para vocês 9 erros e anotem isso para a vida de vocês. 9 erros que não podem ser cometidos quando você está atuando como assessor jurídico parlamentar para vereadores. Não podem, de hipótese alguma. Número 01, anotem aí. Pessoal, você não pode enxergar simplesmente os vereadores que moram na sua cidade. Nós não moramos numa ilha. Existem várias cidades que nos permeiam, que estão lotadas de vereadores. Mas a mente, a memória de muitos colegas advogados ainda está fechada para isso. Eu vou mostrar para vocês aqui o que foi que um colega nosso, advogado, postou para mim lá no meu Instagram. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu gosto de mostrar para que vocês compreendam aqui, ó, o que ele mostrou aí, ó, que ele postou aí. Vocês estão vendo? Ele é de Curitiba. E ele colocou, aqui em Curitiba tem 35 vereadores. A maioria deles já tem assessoria jurídica. E os que não têm não se interessam. É um subnicho muitíssimo restrito. Bom só para quem vende curso. Pessoal, pelo amor de Deus, veja bem. Isso aqui é um pensamento retrógrado. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos atuar só especificamente com os vereadores que moram na nossa cidade, pelo amor de Deus. Nós temos 58 mil vereadores. Então nós temos cidades circunvizinhas que estão próximas a nós, que estão lá para nos ofertar essa possibilidade de atuação. Então, isso aqui que eu estou mostrando a vocês é a ideia de muitos colegas. É assim que muitos colegas veem. Muitos colegas não conseguem enxergar que existem outras câmaras de vereadores vizinhas, que essas câmaras de vereadores também estão recheadas de clientes. Então nós precisamos tirar a fenda dos olhos e olhar para frente, não enxergar só a 20 quilômetros da gente, não, a 20 metros, não. Nós temos que compreender que existem outras câmaras de vereadores que nos possibilitarão buscar esses contratos. Então esse, pessoal, é um ponto negativo que nós não podemos esquecer jamais. Nós não podemos nos pegar só na Câmara de Vereadores que nós moramos, na cidade que nós moramos. Nós não podemos. Erro 2. Abordar o vereador oferecendo seus serviços de maneira aleatória, sem uma técnica de prospecção correta. Isso, na verdade, eu vou ensinar mais à frente, porque existem técnicas para você fazer essa prospecção, para você fazer essa abordagem. Existe toda uma técnica onde você, colega advogado, colega advogada, vai se utilizar para captar esses clientes e fidelizá-los. Na aula 3, na aula 4, que nós vamos tratar de técnicas de prospecção, eu vou detalhar como você fazer isso. Erro número 3. A vaidade, pessoal. A vaidade nessa área é extremamente terrível. A utilização de jargões, de falas difíceis, pessoal, entendam que nós não estamos tratando do contencioso. Nós não vamos elaborar um documento para o desembargador, para o juiz, não. Nós vamos elaborar um documento para um parlamentar do povo, que vai falar para o povo. E esse parlamentar, ele tem que utilizar-se de palavras
fáceis, de compreensão fáceis, para que as pessoas compreendam o que ele está falando. Então não dá para nos utilizarmos, pessoal, de jargões. Nós sabemos que a advocacia é uma profissão de muita vaidade. E nós temos que compreender que não podemos nos utilizar dessa vaidade nessa área específica. É um erro crasso. Se você for colocar lá palavras difíceis, que vai tornar até difícil a compreensão do vereador, com certeza, por mais que você seja um advogado brilhante, ele vai lhe dispensar. Ele vai olhar para você e não vai falar nada, porque é assim que acontece. Mas ele vai lhe dar um até logo e muito obrigado, foi bom enquanto durou. Mas se você se utilizar de uma linguagem clara, e olhe que o judiciário já vem pedindo isso há anos, a advocacia, que gosta de se utilizar do latim, entendeu? Vamos deixar isso lá para o segundo grau, pessoal. Para os ministros do Supremo, do TSE, do STJ, que tem tempo, que tem todo um aparato de assessores por trás. Até os juízes de primeiro grau sentem dificuldade. Então, nós temos que ter o cuidado, o zelo, de não entrarmos nessa vaidade, de não nos utilizarmos de jargões, de falas difíceis, porque você vai ter um liame específico com esse vereador e com os seus eleitores. Outro erro, pessoal, é a captação de clientes. Captar clientes de oposição e de situação não dá certo. Pessoal, não dá para captar clientes de oposição e de situação. Na aula 4, quando formos falar de proposição, eu vou esclarecer detalhadamente que erro crasso é esse. Que erro crasso é esse? Por quê? Porque você precisa fazer um estudo. É um estudo para poder ver quantos clientes de oposição tem e quantos clientes de situação tem naquela Câmara. Você precisa fazer isso para poder você saber se você vai investir as suas forças nos vereadores, a sua energia nos vereadores de oposição ou nos vereadores de situação. Porque senão acaba você fazendo um contrato com um vereador de situação onde você tem 3 de oposição que, sem dúvida, seriam seus futuros clientes. Então você troca 3 por 1. Então tem que se ter muito cuidado. Porque são clientes que têm áreas de atuação análogas. Não dá certo trabalhar com cliente da situação e da oposição. É um erro crasso. Erro 5. Falta de atualização. Pessoal, muitos colegas acham que ouviu, tá bom, tá ótimo, eu vou buscar e tá. Pessoal, não é assim. Nós precisamos investir. Nós precisamos investir em nós. Nós precisamos participar de cursos, de congresso, gratuitos, pagos, porque isso vai fazer a diferença. Isso vai mostrar a nossa autoridade enquanto cabedal de conhecimento que carregamos. O investimento que fazemos em educação. Porque o vereador, certamente, ele vai lhe olhar com outros olhos. Não dá para você entrar nessa área do direito e simplesmente se acomodar e para dizer parei, porque eu construí uma carteira de clientes fixos que me asseguram 10, 15, 20 mil reais por mês, e aí eu não vou buscar mais nada. Vou me acomodar aqui. Erro crasso. Erro crasso. Você vai retroagir. Erro 6. Olhar para o cliente como um cifrão. Pessoal, não dá para fazer isso.
Não dá para fazer isso. Se você olha para o seu cliente como um cifrão, você não vai criar com ele um liame. Você não vai criar com ele uma amizade. E isso, pessoal, é extremamente importante para que você fidelize aquele contrato, aquele cliente que vai lhe trazer certamente outros clientes. Então você não pode jamais olhar para o seu cliente como um cifrão. Erro 7. Abordar temas aleatórios em palestras de prospecções. O foco dessa aula de prospecção vai ser lá na aula 4. E eu vou descrever para você passo a passo de como você fazer isso. Mas, pessoal, você não pode ir para uma prospecção ou fazer uma palestra numa Câmara de Vereadores ou para alguns vereadores e tratar de temas aleatórios. Porque, veja, Bolsonaro está em alta, Lula passou, Dilma também, Temer também. Pessoal, é política, mas o nosso foco não é esse. O nosso foco é lei orgânica. O nosso foco é o regimento interno. O nosso foco é as proposições propriamente dita. Então, se o vereador puxar um outro assunto com você, aí sim, você pode até se debruçar, conversar, fazer uma rápida explanação da sua consciência, do que você entende ou acha, emitir uma ideia. Mas você tem que focar no seu objetivo, que é justamente o que você trabalha. Eu vou me aprofundar mais isso na aula 4. Sobre isso eu vou me aprofundar mais na aula 4 para vocês. E vocês com certeza irão compreender melhor. Erro 8. Erro de número 8. Nós não podemos errar nas nossas proposições. Para quem nunca militou na área do direito eleitoral aqui, proposições, pessoal, são os mecanismos utilizados pelos vereadores como indicação, requerimento, moções de pesar, moções de agradecimento, projetos de lei, enfim, tudo que o vereador utiliza na Câmara de Vereadores. Nós não podemos direcionar de forma errada. Nós não podemos, de forma alguma, atuar nessa área sem ter um conhecimento técnico para saber para onde estamos mandando e para onde devemos mandar o que o vereador verdadeiramente necessita. Essa temática também será tratada na aula 3. Iremos nos aprofundar mais sobre isso na aula 3. Não saber diferenciar advocacia. E essa aí, pessoal, erro 9. Esse eu deixei para o final. Não saber diferenciar a advocacia administrativa da advocacia contenciosa. Pessoal, veja, o vereador chega para você, traz um problema para você resolver, digamos, de verbas federais que não estão sendo repassadas para os agentes da área de saúde. Aí você vai dizer lá, não, peraí, vamos peticionar aqui para o judiciário, vamos dar entrada, vamos atrás do promotor de justiça. Pessoal, você tem os TCEs que você pode ativamente buscá-los, que servem e vão dar base para vocês. Não vai ser utilizado o judiciário só em último caso. Esqueçam o judiciário, o poder judiciário. Você dá entrada no habeas corpus hoje, você vai ter uma resposta daqui a 3 meses, 5 meses. Um remédio constitucional. Imagine uma fiscalização, um ato de improbidade. Aí sim, eu formulo para o promotor de justiça. Existem meios, métodos na área administrativa
que eu alcance o objetivo com muita mais celeridade. E é isso que o parlamentar espera de você. Porque político só quer saber de voto. Então você, na condição de assessor jurídico parlamentar, você tem que ser um instrumento para assegurar a ele os votos que ele precisa. E ele precisa de celeridade, porque na política é assim. Se o carro passou, se você não sobe nele, acabou. Então, pessoal, compreendam que essa área do direito está desprovida. Esses erros que eu acabei de apresentar a vocês, esses 9 erros, são erros que não podem ser cometidos. São erros que você, na área da advocacia administrativa eleitoral, não pode cometer. Tem um colega aqui que está perguntando aqui no chat quais as principais demandas que os vereadores necessitam. Pessoal, e que tipo de assessoria eles buscam? Vou dizer agora. Aquela que está disponível para ele sempre que ele precisa. Aquela que dá a ele solução para as reivindicações dos seus eleitores. É fácil demais, não é difícil não, pessoal. Essa área de atuação ela é extremamente fácil. Qual o tipo de ação que os vereadores buscam? Vou responder. Os vereadores buscam celeridade nas suas proposições. Os vereadores buscam não errarem quando precisarem requerer ao executivo o calçamento de uma rua e não entrar com um requerimento. Um documento bem feito, bem redigido e bem elaborado. E assinado por um advogado ao lado dele, ratificando o que ele está dizendo. Isso dá força probatória a ele, ao trabalho, ao desenvolvimento do mandato dele, pessoal. Quando eu faço uma proposição aqui no meu escritório e eu carimbo e assino, ele vem e assina embaixo. Isso demonstra para os demais vereadores que aquele vereador ali está sendo assessorado. Aquele vereador ali tem um acompanhamento jurídico. Isso pesa. É diferente você pegar um documento aleatório que não sabe quem produziu, de onde veio. E pasmem, é comum nós pegarmos documentos errados dentro da Câmara de Vereadores. Comum. Pela falta de assessoria jurídica. É comum nós pegarmos isso. Temos muitas perguntas aqui. Veja, você deve fazer um estudo do município antes de buscar o vereador? Sim, claro, tem que fazer. Você tem que saber quantos vereadores de situação tem e quantos de oposição. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque senão você acaba trocando 3 por 1, como eu falei. Entendeu? Tem que fazer. Quais as principais demandas para proposituras de aliadas? As proposituras aliadas ao conhecimento da técnica legislativa. Pessoal, área administrativa. Entendam isso. Esqueçam o contencioso. Judiciário, em último caso. Essa área de atuação, 100% praticamente fora do Poder Judiciário. Fora, certo? Esqueçam. Então, o que nós vamos nos pegar, eu trazer aqui, eu vou mostrar e vou ensinar como se faz uma proposição, para que vocês compreendam, para não confundir um requerimento com indicação, porque nós temos que saber, e é disso que o vereador precisa.